A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Júnior. A paz do Senhor, irmã Cláudia. A paz do Senhor, irmã Lucicleide. A paz do Senhor, irmã Cláudia. A paz do Senhor, Jonathan. A paz do Senhor. Amém. Vamos dar um bom dia. Bom dia! E vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, né? Que começamos com a nossa irmã Lourdes, né? A esposa do pastor Marcos, ambos fundadores dessa obra viva. E a Viva essa semana está completando o 10º aninho de existência para a glória de Deus e alegria nossa. E uma história muito emocionante, né? Impactante, como tudo começou, como se sucedeu. E eu lembro que o pastor Marcos, né, quando estava já bem enfermo, perto de Jesus guardá-lo, ele falou: eu tenho dó do meu mago, se referindo ao pastor Júnior, né? Porque não deu tempo ele ensinar tudo o que deveria para o pastor Júnior. E o pastor Júnior, ele pegou o cajado e enfrentou vários desafios, né? Mas Deus tem se mostrado que Deus é na sua vida, pastor, porque Ele tem te capacitado a cada dia. Muitos se enganaram, né? É um menino que vai ficar diante da obra. Eu tenho certeza que o senhor ouviu. Conte-nos um pouco a história, pastor. É muito forte. É muito emocionante. A história é longa, mas a gente está aqui tentando dar uma enxugada nela. Primeiramente, eu agradeço a Deus por esse momento que Ele tem nos concedido, né, de divulgar para os irmãos o quanto Deus tem sido misericordioso para conosco. Glória a Deus. Não é? E agradecer à irmã Cláudia, que foi a pessoa que idealizou este momento para nós. Isso aí vai ficar marcado na história da Viva, não é? E tudo se inicia quando o nosso pai já com certeza sabendo que Deus iria o guardar, e ele chamou-nos no quarto onde ele estava. Foi uma manhã cheia da presença do Senhor. Verdade. Quem estava naquele quarto, naquele dia, viu a presença de Deus real que estava acontecendo naquele quarto. E ele citou uma das passagens bíblicas mais poderosas, que foi que quando Jesus ele disse: aquele que dá de comer a um dos pequeninos dá a mim, aquele que dá o agasalho a um dos meus pequeninos dá a mim. E ele saiu por ali devagarinho falando aquilo. De repente ele apontou o dedo para mim e disse: tu és um dele. Aquilo ali, a gente começou a chorar, o quarto ficou cheio da presença do Senhor. Ele me chamou no cantinho e deu um cajado a mim e disse: dê continuidade, o cajado está nas suas mãos. E aquilo ali grande foi a obra que foi feita naquele dia ali, não é? E dali para frente a gente viu o quadro dele cada vez mais se aproximando de o Senhor o levar. Quando foi no dia 2 de janeiro de 2018, Jesus tomou para si. O pastor Marcos, só lhe interrompendo um pouquinho. Nesse dia da presença do Senhor, no quarto, né, onde nós nos reunimos e a presença do Senhor foi real, eu não sei se o senhor se recorda, mas ele via como se fosse eu não lembro se era um chuveiro, era uma cachoeira, alguma coisa assim, que vinha sobre a sua cabeça, né? E aquela água te molhava por completo. E no momento a gente não entendia nada, né? Pois é. A gente não entendia nada, mas assim, já era o trabalhar de Deus, já era o direcionamento de Deus. Assim, para muitos que vão ouvir e ver, assistir essa história agora,
Mas o pastor Marcos, ele nunca quis nada com tá de dentro da obra de Deus, não, viu? Eu lembro que era um maior sacrifício para o pastor Marcos estar na igreja e fugia e pai, vai para a igreja, pai e mãe, vai para a igreja. E só que Deus trabalhou. E o lindo é o trabalhar de Deus, porque quando ele chama, ele capacita. Não é isso? Exatamente. Era agora a segunda parte que eu iria adentrar, né, como nossa irmã Cláudia apontou muito bem, sobre esse chuveiro, sobre esse azeite, foi algo muito espiritual. Por isso que a gente vê que as coisas espirituais nem todos entendem, né? Tem pessoas que não entendem e criticam, tem pessoas que não entendem e desacreditam, mas existe o trabalhar espiritual. Então, como a irmã Cláudia estava falando, quando eu era jovem, realmente eu não queria nada com a obra. Pessoas novas convertidas se aceitavam a Cristo, dava continuidade ao trabalho, pregava, passava pessoas por mim, rapaz, teu pai pastor, tu não quer nada. Realmente era algo que eu não buscava, não procurava, não tinha interesse. Sendo que desde pequeno Deus, ele falava comigo, dizendo que tinha algo na minha vida e eu não compreendia. Entrava no ouvido, saía em outro. Sendo que tudo tem o trabalhar de Deus, não é? É verdade. E me lembro-me muito bem, como se fosse hoje, eu na minha juventude, na minha estrela, e eu estava em determinado lugar, e era natural de acontecer, como se fosse glitter caindo sobre a minha cabeça. Eu parava, ficava olhando, me arrodeando, cheio de glitter, aqueles brilhos caindo em cima de mim assim, ó. E o povo parava, irmã Cláudia, e ficava, o que tu tem? Só eu entendia, porque era como se fosse um brilho caindo em cima de mim, só em mim. Era a presença do Espírito Santo, Hoje né? nós entendemos. Então eu ficava pasmado aquilo ali, parava, se importa se eu estava jogando bola ou onde eu estivesse, eu parava, ficava olhando para cima de mim assim, e de repente, ei, Rafael, o que está acontecendo? Eu não dizia nada, e o tempo passava. Teve um dia que eu vindo da rua, teve um círculo de oração aqui em uma determinada igreja, aí a irmã, com minha mãe passando, disse, seu filho tá? Aí minha mãe fez, tá, eu tinha acabado de chegar. Ela fez, eu tenho um recado de Deus para ele. Quando ela entra, já entra em mistério. Já me dá um decreto, já me dá uma palavra profética, diz, Deus tem algo muito grande na tua vida. Vais tu subir montes e descer vales. Vais tu estar de um lado para o outro. Sendo que aquilo ali não era o que eu buscava. Não é? E aí é um pouco dessa história da minha parte de juventude, até o início do casamento. Depois Deus começou a me chamar para a obra, eu fazendo prova com Deus, e aí foi vindo, fui professor de discipulado, o maior discipulado da área estava nas minhas mãos, tudo que eu fazia, Deus era comigo, parecia aquela história de José, tudo que ele fazia, a obra de Deus prosperava. E um me chamava para outra congregação, outro que estava tomando conta, disse, não, ele é daqui, e ficava. Fui dirigente de campanha, fui chamado para ser auxiliar, estavam preparando minha documentação para o diaconato, e assim se começou essa minha aproximação das coisas de Deus. O chamado do Senhor, né? E daí eu comecei a entrar em noite de vigílias, que Deus começou a colocar no meu caminho pessoas que gostavam de oração, gostavam de se aproximar de Deus, e aí eu fui me aproximando aos pouquinhos de Deus, e aquelas pessoas que me viam antes, que achavam que eu não tinha jeito, que achavam que eu não queria nada com a vida, Deus foi fazendo uma grande obra. E a gente vê que tudo é um trabalhar de Deus. E daí, quando nosso pai começou a obra, quando ele veio de São Paulo, né, ele me chama e disse, ele chamava eu de meu nego, como nossa irmã Cláudia, ela colocou. E ela chegou e disse assim, meu nego, vou abrir uma obra. Não tô aguentando mais. Quando ele veio de São Paulo, ele foi para um lugar para se esconder de Deus. Não é? Um lugar que era pouca população, distante de tudo. Ele falou, eu vou para lá, porque eu não quero, como já foi falado com a nossa mãe, que eu não quero abrir essa obra. Né? Ele relutava. E quando ele veio de São Paulo, ele foi para justamente esse lugar. E quando chegou lá, o Espírito Santo bem forte falando ao coração dele,
e disse: vá abrir a minha obra. Foi algo mais ou menos assim, né? Bem forte o coração dele. Ele disse que deu uma rodada assim e olhou para o céu, e através daí ele tomou a coragem, tomou força e entendeu mais uma vez que era isso que era para ser feito, não é? E hoje não temos dúvida disso, né, pastor Marcos? Exato. Porque Deus tem provado Exato. que realmente teria que ser dessa forma. Dessa forma. E quando ele abriu a obra, deram 3 meses para a obra. Isso aí não vai passar, é 3 meses. Aí depois passou dos 3 meses, teve pessoas que dizem assim, não vai passar. Dos 6 de meses. 6 meses. Eu lembro. Aí passou 6 meses, chegou 1 ano, e aí eles desistiram Foi. dessa questão de estar dando tempo para a obra do Senhor. Por quê? Porque aquilo que é de Deus continua, aquilo que não é, acaba. E foi numa época que nenhum obreiro, nenhum homem estava saindo no ministério para abrir obra. Depois que o nosso pai fez isso, parece que deu coragem para os demais também fazerem. Não é? É verdade. Né? É verdade, isso aí é. E essa semana, né? 10 anos, de 3 meses passou para 6, de 6 já estamos em 10 para a glória de Deus. Uma década, exatamente. Uma década. Então, para finalizar minha parte, que vai chegar a parte da minha esposa, porque foram os desafios que a gente enfrentou. E daí, nosso pai partiu para o Senhor, nós demos continuidade, sendo que a parte que eu peguei foi a parte da organização. Eu não aceitava o falecimento do nosso pai. Só lhe interrompendo um pouquinho, pastor Júnior, o senhor lembra que no velório de pai, todos os pastores que estavam no velório pediu para o senhor dobrar o joelho e todos os pastores lhe abençoaram para dar continuidade à obra? Lembro. Isso que você pontuou agora, vou dizer algo que foi que eu que vivi e tive a experiência. No momento que os pastores se reuniram, que estava lá, e estenderam as mãos, eu fiquei dentro de uma caixa, assim, ó. Eu me senti dentro de uma caixa, onde eles estavam fazendo essa cobertura em mim, e ali, na mesma hora, veio aquele peso sobre os meus ombros. Ou seja, é como se fosse ali o pontapé inicial, no dia 2 de janeiro de 2018. Então, é como se tivesse dado início ali uma oportunidade de eu dar continuidade. Exatamente. E dali é como a senhora já falou, irmã Cláudia, a senhorita, né? Falou que muitos não deram credibilidade. Sim. É um menino. Isso aí eu ouvi muito. É tanto que eu carrego 2 hinos no meu playlist. É o de Fabiana Anastácio. Não tem aparência, mas Deus escolheu. E o de Eliane Oliveira, Trajetória de um Fiel. Mas é sempre assim. Quem olha para você como estás agora, não sabe nem o preço da sua história, acha que você venceu por coincidência. Então, a gente vê que eu carreguei aquilo ali foi um combustível para eu dar continuidade. Muitos diziam, é um copo de Coca-Cola, sendo que esquecem que toda espuma que fica para cima, existe um pouquinho de líquido embaixo. E é exatamente daquele pouquinho que Deus começou a fazer uma grande obra. Eita, Deus grandão, Deus é fiel. Nisso, na época do nosso pai, já ele pertinho de falecer, não sei se as pessoas estavam já sentindo também, muitos obreiros deixaram, muita liderança, muitas pessoas saíram. E eu agora tenho que viver a minha própria experiência. Nosso pai, ele viveu a experiência dele. E agora eu tinha que escrever uma nova história. Eu tinha que viver a minha própria experiência. E não deu tempo eu andar junto com o nosso pai no sentido de ele me orientar, de ele me ajudar. E o Espírito Santo de Deus, ele capacita, irmãos. Olha, ele é especialista em pegar aquele que não é e fazer ser. Com humildade. Isso é um Deus grande. Então, demos continuidade. Estamos de pé hoje, fazendo 1 década. Não é um dia. Glória. Não é um mês. Não é um ano. Não são 3 meses. Não são 3 meses, não são 6. É 1 década de história. De vidas transformadas. Impactadas para a glória de Deus.
Amém. Não é? Então, hoje estamos dando continuidade para a glória de Deus. E qual é o tema, pastor, desses 10 anos? O tema é muito forte. Deus colocou no meu coração: arrependei-vos, o tempo é chegado. É o último momento da igreja do Senhor na terra. Amém. Amém? Dia 19, 20 e 21. 19, a sexta-feira, 19 horas. Dia 20 e 21, sábado e domingo, às 18 horas. Vem com sua família. Amém. Para não ficar muito longo, porque eu acho que vai ter um pouco de dificuldade para postar, a gente vai dar uma pausa e continuar com a história com a nossa irmã Lucicleide, tá Amém. certo? Amém. Então, vem.